A noite se aproximava lentamente, enquanto o céu escurecia sobre os campos silenciosos da Estíria. Uma névoa densa dançava sobre as copas das árvores, como se escondesse um segredo antigo. No coração daquele silêncio perturbador estava nosso castelo, cercado por florestas densas e trilhas esquecidas. Meu nome é Laura, e esta é a história mais sombria da minha vida. Uma história que nunca contei por completo, até agora. Tudo começou quando eu tinha apenas 19 anos. Vivíamos isolados do mundo, meu pai e eu, em uma mansão esquecida pelo tempo. Os únicos sons que ecoavam eram o farfalhar das folhas e os sussurros do vento noturno. Havia uma tranquilidade assustadora naquele lugar. Mas tudo mudou no instante em que ela apareceu. Uma jovem de beleza hipnotizante que surgiu de forma inesperada após um acidente misterioso perto de nossa propriedade. Seu nome era Carmila, e sua presença trouxe consigo algo que jamais conseguiríamos compreender. Algo que nos consumiria aos poucos. Carmila não era como as outras garotas. Seus olhos eram profundos demais, como se escondessem séculos de histórias não contadas. Sua pele era pálida como porcelana e seu toque frio, quase morto, mas havia nela um charme que me deixava sem ar. Uma força silenciosa que me atraía e ao mesmo tempo me assustava. Ela dizia lembrar de mim de algum lugar. Um sonho, talvez. Eu tentava rir disso, mas algo dentro de mim se agitava toda vez que seus olhos encontravam os meus. No início, meu pai acreditava que ela era apenas uma vítima do acaso, uma jovem frágil que precisava de cuidados. Mas eu sabia, desde a primeira noite em que ela cruzou aquelas portas, que algo nela estava errado. À noite, eu ouvia passos fora do meu quarto, risos abafados, sussurros que pareciam sair de dentro das paredes. E mesmo assim, eu não conseguia ficar longe dela. Era como se Carmila tivesse se enraizado em mim, como se meu coração tivesse sido enfeitiçado. Os dias passaram e minha saúde começou a enfraquecer. Primeiro, vieram os sonhos. Pesadelos vívidos onde sombras me cercavam e uma figura de cabelos longos se aproximava, sussurrando meu nome com uma voz doce e ameaçadora. Depois, surgiram as dores de cabeça, o cansaço inexplicável. E, finalmente, os sinais em meu corpo. 2 pequenas marcas em meu pescoço, como picadas, que ardiam durante a madrugada. Carmila, sempre ao meu lado, dizia que era imaginação, mas seus olhos denunciavam algo mais. Vi nos olhos de meu pai o medo crescendo, e mesmo assim, ele não conseguia enxergar o que estava diante dele. O castelo parecia encolher a cada noite, como se as paredes estivessem nos engolindo lentamente. Os servos começaram a partir, assustados, com os sussurros, as aparições noturnas, o ar pesado que preenchia cada cômodo. E Carmila, cada vez mais viva, mais forte, enquanto eu murchava como uma flor esquecida à sombra. A presença de Carmila se tornava cada vez mais opressora. Ela não era apenas uma hóspede. Era como uma sombra viva que se espalhava por cada canto da casa. Sempre surgia sem ser notada e desaparecia em silêncio absoluto. Comecei a perceber que, por mais que os dias fossem ensolarados, o frio parecia me seguir. Sentia arrepios em plena luz do dia. Os empregados murmuravam histórias antigas sobre criaturas da noite, mas meu pai os repreendia, dizendo que tudo era superstição. No entanto, ele não podia explicar os corpos de animais encontrados sem sangue nos arredores da propriedade, nem os surtos de febre que atingiram os vilarejos próximos. À noite, eu acordava sem forças, com suor frio escorrendo pela testa e a sensação de ter sido observada. E em todas essas noites, Carmila estava lá, sentada ao pé da cama, imóvel, me olhando em silêncio. Seus olhos, profundos como o abismo, me diziam sem palavras: "Você é minha." Em uma tarde cinzenta, um visitante chegou ao castelo. Um general, amigo de meu pai, com olhos duros e marcas de sofrimento. Ele viera após perder a filha em circunstâncias misteriosas,
Falou sobre uma jovem hóspede, bela, silenciosa, que dormia durante o dia e encantava a todos com sua presença. Uma jovem chamada Milarca, um nome estranho, e ainda assim familiar. Quando Carmila cruzou com o general no salão, o choque foi imediato. Ele empalideceu, apontando para ela com horror. "É ela", gritou. "A criatura que matou minha filha." Meu pai tentou acalmar a situação, mas Carmila desapareceu pela casa como um vulto. Aquela noite foi a mais terrível de todas. O céu estava sem lua e os corredores pareciam respirar. O general contou tudo. Sua filha teve os mesmos sintomas que eu, os mesmos sonhos, as mesmas marcas no pescoço. E antes de morrer, sussurrou um nome: Carmila. O terror tomou conta de mim. Aquilo não era coincidência, era destino. No dia seguinte, meu pai decidiu investigar. Descobrimos documentos antigos, registros de uma condessa chamada Mircalla Karnstein, uma mulher bela e enigmática, dada como morta há mais de um século. E então, veio a revelação mais assustadora de todas. Carmila era Mircalla. O nome Milarca era apenas uma anagrama, um disfarce. Ela era uma criatura que atravessava os séculos, seduzindo, enfraquecendo e matando jovens como eu. Vampira. Um ser das trevas que se alimentava da juventude e da vida de suas vítimas. O general, determinado a acabar com o mal que levou sua filha, nos guiou até as ruínas do antigo túmulo da família Karnstein. Com tochas em mãos e o coração em chamas, encontramos o caixão escondido, selado sob pedras esquecidas. E lá estava ela, deitada, bela como no dia em que a conheci, mas com o sangue ainda fresco nos lábios. O general não hesitou. Cravou uma estaca em seu coração e um grito inumano ecoou pela floresta. O silêncio que veio após o grito foi absoluto. A névoa recuou, os ventos cessaram e o ar pesado desapareceu como se uma maldição tivesse sido quebrada. No castelo, os corredores pareceram mais largos. O frio sumiu e pela primeira vez em meses consegui dormir sem pesadelos. Mas as marcas permaneceram, não em meu pescoço, mas na alma. Carmila havia deixado algo em mim. Um vazio, uma ausência profunda, como se parte de mim tivesse partido com ela. Seu olhar, suas palavras, sua presença, tudo ecoava nos meus pensamentos. Nunca mais fui a mesma. A história foi enterrada junto com o túmulo reconsagrado dos Karnstein, mas eu a carrego comigo, porque existem coisas neste mundo que não podem ser explicadas. Criaturas que vivem entre nós, que atravessam os séculos, escondidas sob rostos angelicais. Carmila não era um monstro como nos contos. Ela era mais. Ela era desejo, era morte, era amor. E ainda hoje, quando fecho os olhos, sinto o toque gelado de seus lábios sobre minha pele.